eu sou o João Paulo, eu trabalho aqui no escritório Obra Arquitetos. A gente montou o escritório desde 2004 e está nesse espaço aqui desde 2007. Olha, a gente começa a escolha de uma profissão, assim, é uma coisa um pouco arriscada, né? A gente vai olhando as coisas que gosta e é difícil saber de fato. Então, meus pais construíram uma casa quando eu era menino, achei que aquilo era legal, eles sempre curtiam visitar a obra, construir, mas uma coisa muito informal, muito simples, assim. Depois eu escolhi estudar arquitetura e depois a gente começa a perceber que ela é um pouco mais do que simplesmente a construção de uma casa, né? Ela é uma linha de estudo, uma forma de ver o mundo que a gente pode, através do projeto, dizer o que a gente pensa. Ao início éramos 5 arquitetos recém-formados, que é um clássico, assim, as pessoas têm essa vontade de ter um escritório, que é uma forma como você consegue de fato fazer as suas coisas. Só que a gente, acho que como todo recém-formado, sabia muito pouco, ou quase nada, de como é ter um escritório de fato. Tinham ideias vagas e os 5 ficavam juntos buscando alternativas. Pegamos a reforma na casa de um amigo, a casa de um tio, de um deles. E esse começo, eu acho que ele é muito importante para a gente conseguir testar coisas, né? A gente, assim como o TFG, assim, quando começa a entrar no mundo profissional, assim, a gente fica até meio querendo, às vezes, salvar o mundo, assim, com desenho, né? Não que isso não seja possível, mas precisa entender um pouco mais a profissão, acho que entender um pouco mais as pessoas, os impactos do desenho. Então a gente tinha um escritório de 5, tinha uma casa para fazer e foi aprendendo um pouco na raça como que é a relação com o cliente, como que é a construção de fato, como a gente se relaciona entre arquitetos, né? Então é comum uma situação assim de embate ideológico, mas no fundo nenhum dos dois sabia fazer. Sim. Então essa capacidade de desenvolver o ouvir, assim, entender, não, tudo bem, você está propondo uma solução dessa forma, mas qual é o motivo? Acho que enxergar que a arquitetura não é só certo e errado, ela tem diversos pontos de vista que podem ser... Então tudo isso, assim, no começo de uma profissão, que parecem coisas vagas, assim, ou coisas meio óbvias, mas que a gente meio que começa a entender como a gente se relaciona. A arquitetura é feita por muitas pessoas, né? Mesmo sendo sozinho, você, para construir isso, precisa de muitos, né? Então é uma construção principalmente de uma ideia, assim. E esse princípio de escritório, eu não sabia disso. A gente fica olhando a arquitetura como se fosse colocar um tijolo em cima do outro. E é lógico que também. Essa é a nossa ferramenta final, é o que está lá. Mas o processo de construção, de entender os custos das nossas decisões, né, demora. O objetivo do escritório é projetar coisas e conseguir que elas sejam construídas. Então, esse é o princípio, assim, acho que de ter um escritório, né? Então, nesse processo todo de fazer um projeto e construir, tem muito aprendizado nisso, né? Então, realizar uma obra é uma coisa importante. E como realizá-la, assim, entender que a obra às vezes é mais política do que técnica, às vezes ela é mais técnica que política, às vezes você tem que buscar soluções que permitam que ela seja executada, né? Eu não gosto de dizer assim, a culpa é do cliente, a culpa é de não sei quem, a culpa é da cidade, a culpa é do político. Por mais que às vezes as pessoas não trabalhem a nosso favor ou não colaborem com a nossa ideia inicial, eu acho que é nessa dificuldade, nessa busca que a gente consegue achar a nossa solução. Tem essa coisa também do técnico. Se você quer propor algo, você tem que saber como. Isso é uma coisa que a gente vê também muitos arquitetos deixando os vendedores resolver, né? Acabamento, e chega... E os fornecedores, a indústria,
comércio, ele quer vender, é o raciocínio deles. E a gente tem que lutar por uma coerência, né? Por um trabalho que não é só piso, o cara de piso é só piso, não é só janela, o cara que vende janela é só janela. Então a gente tem que entender as coisas, como elas são feitas, para conseguir propor algo. Não, a primeira casa que eu fiz chama São Rafael, não tem a maquete, que ela já... Isso foi, eu estava recém-formado, não tinha trabalho nenhum, eu tinha a proposta de fazer a casa com o dinheiro do meu carro. Eu tinha um Astra, custava 50 mil. Aí eu peguei esse dinheiro, comprei um terreno numa área muito afastada de São José, custou 13 mil o terreno, e construí a casa com o restante. A proposta era fazer uma casa melhor que a vizinha pelo mesmo preço. 50, 60 mil, um preço razoável para uma casa, preço barato até para uma casa de 60 metros quadrados. Então aí fui lá, observei como é que as casas eram construídas, né? Eles sempre constroem com as casas geminadas, que eles encostam a casa no muro e abrem todos os quartos para um recuo de 1,5 metro. Então você abre sempre a casa para o lado. E aí eu busquei a solução de abrir a casa para frente e para trás. Fiz um comérciozinho, uma possibilidade de a pessoa fazer um pequeno comércio embaixo, de ela ampliar mais um pequeno andar de 30 metros quadrados. Então foi uma hora que essa foi a primeira casa, assim. Tem no site, depois aqui estou sem muito material, mas que foi assim um caminho que eu escolhi, assim, de tentar desenhar uma casa melhor, barata. Instalei vários blocos, participei da obra construtivamente da equipe e eu consegui entender assim no osso o que era assim essa casa. Essa foi a primeira, foi boa. A escolha da técnica ela é muito em função do que você precisa mesmo, e tem uma escolha técnica correta para determinado tipo, para determinado construção, para determinado... por exemplo, a estrutura em alvenaria, né, que são os blocos ou tijolos, ela é um raciocínio um pouco do unidos venceremos, assim, né? A gente coloca grandes superfícies, não tem paredes, tem superfícies maiores, tem vãos menores, e porque você precisa apoiar a cobertura numa solução como essa. E você exige também que a pessoa pegue um bloco que pesa 15 quilos, um bloco de concreto, e coloque argamassa, tem um ajudante. Você pode construir uma parede, você vai construindo mini paredes, colocando uma em cima da outra. A do concreto já é uma outra técnica. Você pega as formas, né, e monta a ferragem toda e tal, e você depois lança o concreto ali. Então você consegue ter uma escala e uma rigidez maior, então, do material, ele é um material mais coeso, então você consegue ter vãos maiores e tal. Mas você tem essa propriedade de ter que fazer um edifício de madeira antes. E o de aço, você constrói muito com o vazio, né? As treliças, a estrutura metálica, ela permite vãos muito maiores ainda e com menos peso, né? E você, então, na hora da concepção do projeto, essas coisas são imprescindíveis, assim, é a alma da coisa. Errou nisso, a desgraça A desgraça não, você poderia fazer mais por muito menos. Então, a escolha da técnica e do material é muito importante. Eu considero que só com a luz, essa primeira casinha que eu fiz, por exemplo, tinha uma janela que virava para o leste e uma janela que virava para o oeste. Eram 2 quartos exatamente iguais, a janela do mesmo tamanho, pintei com a mesma lata de tinta, um quarto era azul, outro era amarelo. Por causa da luz. A luz da manhã é uma luz mais azul, a luz do oeste, da tarde, é uma luz mais amarela, mais forte. Então, às vezes a gente escolhe assim, né, aquela coisa, não, tem uma paleta de cores, né, que está ali na loja de material de construção, que tem uma lâmpada de uma fidelidade de cor X, uma super intensidade de luz. Aí você vai colocar essa parede, uma ali e uma lá, ó. Elas vão ter cores diferentes. Então, acho que usar assim a luz, ou a estação do ano, as coisas acabam mudando de fato, sabe?
Então, eu admiro a Quora, assim, quem sabe lidar com isso, acho que é uma ferramenta incrível. Só que ela tem que ser vista com cuidado, assim, porque não é ela que faz o espaço. Olha, a linguagem é uma coisa que eu busco não tê-la, assim. Acho que isso é uma coisa que é importante a gente sempre ser aberto, assim, para descobrir as coisas. Eu também sou, mas que eu esteja meio com dor nas costas hoje e tal, eu sou um cara, um arquiteto jovem também, que estou buscando caminhos, são caminhos específicos. Então, eu acho que olhar assim, não, esse aqui é meu estilo próprio e tal, isso acho que é uma coisa aprisionadora, assim, fica preso nessa coisa. Não, eu sempre vou pela Avenida Rebouças, não, vou por outro caminho, porque eu não posso fazer isso. Então acho que buscar caminhos, assim, talvez seja essa a identidade. É lógico que às vezes a gente fica preso pelo próprio raciocínio. Tem muitas casas assim, que tem soluções que eu vejo. Dessa aqui está lá, aquela ali. Porque também a gente é um arquiteto só, né? Então, estou buscando soluções, mas não é cada projeto vai ser uma coisa completamente inovadora em relação ao outro. É uma construção de soluções. Existe bastante dedicação, né? Acho que uma coisa que é importante observar, aquilo que o Paulo Mendes fala, que a biblioteca do arquiteto é a cidade. Então andem atentas, observem as coisas que dão certo, as coisas que não dão. Acho que procurem se formar assim, meio como pessoas mesmo, acho que ler literatura, bastante coisa, escutar boa música, frequentar os lugares para vocês possam ter umas pessoas plenas, assim. Acho que mais do que ser um arquiteto não acontece se você não tem, sabe, uma boa vivência, uma observação assim, que você vai amadurecendo com o tempo. Acho que é isso. Sem uma olhada de, puxa, quero estar lá, porque nunca vai estar, porque você vai estar lá, ele está em outro lugar, sabe? Então, observe as coisas, acho que é isso, sem esse desejo frenético de sucesso.